boa, estamos aqui mais uma vez no Entre Linhas. Que maravilha, que momento especial, tão esperado por nós, né? E mais especial ainda, porque hoje nós vamos fazer um programa com uma temática que foi sugerida por um telespectador nosso, né? Que é a nossa amiga Mara, lá de Charqueadas. Ela me mandou pelo Messenger, né? Que hoje o Facebook, ele nos permite encontrar todas as pessoas, né? E a Mara já tinha um tempo atrás manifestado que estava gostando muito do nosso programa. E ela nos mandou uma sugestão e eu achei isso muito legal. E fica aqui, né, um convite para que vocês possam fazer isso, de nos mandar essas sugestões, né, do que vocês gostariam que fosse debatido. Porque nesse momento em que ela nos manda essa sugestão e que ela faz um comentário, ela diz que é muito bom, porque muitas vezes os assuntos que até então foram trazidos aqui, muitas vezes eles passam batido, né, no dia a dia das pessoas, mas são extremamente importantes. Só que por N razões, pela correria, pelo trabalho, pelas demandas que nós temos, pelo pouco hábito que temos às vezes na família de sentar e conversar sobre outras coisas que não sejam aquelas mais urgentes que a gente está necessitando conversar, as coisas vão passando, né? Então, muito, muito legal isso. Obrigada, Mara, pela sugestão. E ela pediu que hoje a gente conversasse um pouquinho sobre a adolescência em si, essa nova adolescência que nós temos aí. Por que nova adolescência? Todos nós já passamos, né, por essa fase, mas a gente pode perceber a diferença, né, dos adolescentes de agora com relação à nossa adolescência. Aí vocês podem estar se perguntando, Denise, mas como é que não vai ser diferente? Os tempos são outros. Os tempos, com certeza, são outros. Mas não é só isso, né? As relações, que é uma coisa que a gente conversa sempre, são outras também, né? A dimensão das relações são outras. O apelo externo é diferente. A comunicação é diferente. Então, é tudo muito diferente. E nós só temos a nossa adolescência como parâmetro para poder lidar com a adolescência que vem aí. E aí a porca torce o rabo, né? Sim. E nós podemos aqui, como pais e mães, temos a nossa própria experiência de lidar com a adolescência. Então, acho que a gente tem muito a trocar hoje entre nós e com vocês sobre esse tema tão instigante e tão maravilhoso. Juventude combina com primavera, né? Combina com esse mês que a gente está, é maravilhoso. Então, esse é o desafio. E se tem algum jovem nos assistindo aí, que bom, que assista também, né? Porque daqui a pouco pode estar entrando na discussão aí na família e até mesmo fazendo um contraponto àquilo que a gente está discutindo aqui. Então, eu vou jogar já para os nossos debatedores, né? Poderíamos partir desse seguinte pressuposto, né? Tem aquela brincadeira que diz, não é um adolescente, é um aborrecente. Então, na verdade, será que o adolescente, ele é, por natureza, uma pessoa um pouco aborrecida, contestadora, questionadora, ou não é por aí? Eu quero por aqui cumprimentar a Mara, né, que sugestionou o tema do programa de hoje, né? E agradecer por estar nos acompanhando e prestigiando a gente também, porque ao manifestar o desejo e propor um tema, já é um grande passo para nós e nos enaltece muito, né, de poder estar aqui e receber essa pauta do dia, né? Eu gostaria e me sinto honrado também, né, na questão de estar falando nesse tema, porque, primeiro, nós já passamos por esta fase, né, e somos contemplados em ter a oportunidade de viver esta fase dos nossos filhos, dos filhos dos nossos amigos e assim por diante, porque aí virão os netos, são fases da vida, né, que a gente perpassa. Mas acredito eu
E programas anteriores, né, eu falava que a criança tem que brincar. Teve um programa que eu ainda chamei a atenção nisso. Acho que a principal coisa que a criança deveria brincar mais hoje, né? Assim como o jovem, é uma fase da vida onde o tempo não perdoa, né? A gente, quando se dá conta da juventude, muitas vezes ela já passou, né? E essa juventude, ela mais vivida, mais apreciada, mais feliz, né? Que muitas vezes, dentro da minha visão, ela teria a oportunidade de estar mais envolvida com a cultura, com a arte, com o esporte, né? Desenvolvendo o talento de muitos jovens que a gente encontra pelo caminho, né? Muitas vocações nesse meio, nessa fase de vida, né? Que elas começam a brotar das pessoas e elas começam ali naquele meio daquela, vocês são professoras, talvez vocês estejam ali nessa fase, né, dando aula para um vereador, para um empresário, um presidente da república, né, para um cantor, para uma atriz, para uma modelo, para um jogador de futebol, para um professor. Quantos, né, se inspiram, né? Então, dentro desse contexto, a gente vê que é uma fase muito importante da vida, que dali, neste momento, a gente carrega uma vocação para o resto da vida. É a fase onde que a gente tem a primeira namorada, né? Tanto o menino como a menina, as primeiras desilusões, o primeiro amor, a primeira paixão. Então, é muito bonita essa fase. É uma fase lindíssima, é uma fase que a gente tem uma saudade enorme desta fase da nossa vida. E a gente fica vendo as gerações vindouras aí, a gente fica maravilhado pela beleza que é. As meninas começam a ficar bonitas, virando mulher, os meninos na sua fase de descoberta da vida, né? Então é uma fase, eu acho, maravilhosa da vida, né? Então, que nós também passamos a vivenciar ela. Eu quero parabenizar também a Mara, né, por nos dar a sugestão de um tema hoje tão importante, muito, devido a muitos conflitos, né, que são importantes conflitar. É importante isso, mas é importante para achar solução. Eu quero dizer que, com tantas nuances, né, a adolescência, nada mais natural, né, dela ser bem pontual, né? Tem períodos bem pontuais e específicos da adolescência. Uma criança não vira adulto do dia para a noite, né? Ele não deita uma criança e acorda um adulto. E aí vem a adolescência. Nesse período da adolescência é que seria assim fantástico se famílias, se os pais entendessem um pouquinho dessas fases. Porque ela é uma fase para ser bonita, ela é uma fase de descobertas, mas é na adolescência que começa, que ela descobre as limitações, que ela descobre que ela não tem poder sobre ela mesma, né? E isso mexe lá no emocional. Por quê? Porque emocionalmente, muitos adolescentes, eles ficam irritados, mas irritados exagerados. Eles ficam, sim, desafiadores. E é aonde eu digo sempre que eu, na posição de orientadora de ensino médio, só eu trabalho com adolescentes,
que é a hora fundamental da família para uma adolescência sadia, para essa busca, né? Porque esse emocional, ele está sendo muito mexido. Né? Essa transição de que eu não sou mais criança, eu não sou adulto. Os hormônios, e aí quem sou eu? Né? E aí tem muitos que autoestima baixa, não se reconhece como um ser único, como um ser belo, né? E acaba acontecendo. E aí, falando de adolescência, eu não posso deixar de voltar um pouquinho lá atrás, né? Que na minha opinião, nada mais cruel do que terceirizar a educação. Né? E muitas vezes hoje, em muitos casos, e não são poucos, que essa educação está sendo terceirizada. Para a escola, que a escola não educa, a escola tem a obrigação de passar o conhecimento científico, como eu digo. Matemática, história, português, geografia, valores, caminhos, é a família. E hoje a gente vê assim que está terceirizado, né, para influenciadores, para games, para aplicativos. E a família, onde é que está? Onde é que está essa família? E a gente entende também, que muitos trabalham. Hoje, uma necessidade de dividir toda a manutenção, a despesa com pai e mãe, mas eu tenho filho. E esse filho faz parte. E aí eu pergunto, é justo um pai e uma mãe deixar que alguém fora do núcleo familiar, né, venha educar o seu filho, venha dizer para ele quem ele é, o que ele quer, qual é o futuro dele, qual o caminho que ele tem que seguir? Isso é da família, né? Então, essa fase que toda família, né, tem que entender que é nessa fase que nós vamos ter esse adolescente sonhador, esse adolescente que busca, né? Porque nessa fase ele está no período de descoberta. Ele está se descobrindo. E as primeiras descobertas geram frustração. Por quê? Porque eu achava que eu ia poder fazer isso, não posso. Eu achava que eu ia poder fazer aquilo, eu não posso. Eu achava que eu ia tomar decisão, eu não posso. Só que esse eu não posso, ele tem que estar recheado de muito amor. E eu digo e repito, o não é muito necessário. Mas não é um não por abuso de poder. Ele é um não recheado de amor. Porque eu te amo, por isso, por isso e por isso. Vai chorar? Vai brigar? Sim. Mas vai entender... Agradecer depois. O que é que pai e mãe estão dizendo quando botar o pé na vida adulta e descobrir que o mundo não é só para sonhador. Não é para sonhador mesmo. E o importante é que a gente mantenha a mente adolescente. E é sobre essa forma de ver o mundo desafiadora, conflitante, mas ao mesmo tempo esperançosa, que a gente vai continuar conversando no segundo bloco. É rapidinho, a gente já está aí. Estamos de volta no programa Entre Linhas e hoje falando sobre a juventude, né? Sobre a adolescência. Que coisa mais linda! Meu Deus do céu, que saudade que dá. Mas o problema é que quando a gente está na adolescência, a gente quer virar adulto, né? Parece que a gente está sempre querendo mais. Sim. E quando a gente chega na fase adulta, a gente quer voltar. E aí, como diz a Ana Vilela, né? É que a gente quer crescer. Quando cresce, quer voltar no início. E é bem verdade. É verdade, é bem por aí. Eu vejo muito essa questão principalmente assim, né? Completa 15 anos. Ai, mas eu não vejo a hora de fazer 18. Não, mas quando eu fizer 18... Mas eu acho que tem a ver com aquilo que a Nilza falou, porque tu imagina que estando mais velho, tu vai ter mais autonomia, Exatamente. Tu vai ter mais liberdade, então tu quer logo chegar nos teus 18. Mas muito importante o que a Nilza falou, é a questão, e que eu defendo também, é a questão da família e a questão social.
a sociabilização do adolescente. E isso é um problema sério também, E né? a gente não tem mais E isso, a gente né? não tem mais Na nossa isso, época essa- a gente tinha os clubes, clubinho, as matinês, as danças, a verdade. discoteca. Não, propriamente o esporte. O né? esporte. O esporte que Porque, assim, né, o adolescente, ele não entende do mundo adulto, né? Ele não entende da roda de conversa do mundo adulto. Mas ele anseia por Né? isso. Mas ele anseia por isso. Só que nesse momento, se não tem, como tu falaste, a família e uma socialização com a própria família, ele vai buscar nos amigos, vai buscar nos grupos. E se afasta da família. Exatamente. Que normalmente acaba se afastando da família, né? Por quê? Porque na cabeça dele, como disse a Denise, ele... vamos pegar uma menina, um menino de 15 anos. Não, mas eu já tenho 15 anos. Então, para eles, é o máximo. Partindo do princípio de que eles vão poder fazer o que eles querem. Sim. E que grupos são esses que eles estão convivendo? Aí é quando eu falo da terceirização. Os da grupos educação. agora são bem outros, né? bem outros, Não, né? não Aí são é quando mais eu falo como os grupos antes. da né? terceirização da educação. Eu tenho... Olha, gente, não saiu de moda. Risquem isso. Não saiu de moda eu saber onde que meu filho está, com quem ele está, que hora ele vem. Não saiu isso de moda. Não, exatamente. Isso é, como diz o ditado, é lavar as mãos, mas ninguém lava as mãos. São práticas normais que na nossa época se vivia isto. Ah, mãe, eu vou a tal lugar, volto tal hora, que hora tu vai voltar? Porque E aí- tem um detalhe, né? Eu imagino que quando a nossa telespectadora propôs isso, foi no sentido assim, que todos nós já passamos por isso, como nós vamos lidar com isso. Não que isso não seja saudável, né? A gente sabe que tem essa fase. O problema é que a gente não sabe lidar com eles, né? Denise, aí então, deixa eu dizer uma coisa. A arma mais poderosa que a família tem é o diálogo. E entender o adolescente como adolescente. E não querer fazer do adolescente um adulto. Tu tem que fazer isso. E aí, quando não tem mais argumento, aí vem na fase do eu mando e tu obedece. Então, é o dom que Deus nos deu, como eu disse, né, do ser humano falar, para que haja um diálogo. E mais do que nunca as famílias entenderem que estão com um adolescente com emocional abalado, que estão com um adolescente frustrado por essas decepções, né? E sair do nível de adulto e descer no nível daquele adolescente, daquele filho, e ver que dor está incomodando, que emoção está incomodando. Porque cada emoção vai gerar um sentimento. E aí, se essa família não se dá conta do que gerou essa emoção para gerar esse sentimento de raiva, de ódio, disso, daquilo, não pega mais o fio da meada. Mas eu entendo, como o foco está sendo o jovem, né, a juventude, eu entendo a questão da sociabilização, não só do jovem, né, mas eu acho que a nossa sociabilização, porque nós também estamos nos afastando disto, porque nós também estamos individualizando isto, porque nós estamos se isolando. E aí o que acontece? Nós criamos o nosso quadrado, como a gente fala, né? E aí todo mundo, todas essas fases vivem ali dentro. Aí tem o quadrado do outro. O outro também está vivendo no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Só que quando sai cada um fora do seu quadrado, que a gente vê que é uma diferença enorme, e essa socialização, ela não acontece porque as pessoas não conseguem mais se comunicar, porque não convivem mais junto. Pois é, não dividem mais opiniões, não dividem as dificuldades do dia a dia, não convivem com certas situações. Olha só, porque a realidade estrutural de uma família. Mas a realidade estrutural de uma família, por exemplo, o cara mais bem de vida da nossa cidade aqui hoje tinha um filho que era amigo daquele cara que morava lá na favela que não tinha nada.
E eles dividiam a amizade, jogavam bola junto, eles saíam junto, eles conviviam junto. Então, são dois níveis sociais totalmente diferentes, mas eles conseguiam conviver junto. E hoje há uma certa divisão sobre todos os aspectos. Que não foi o jovem que criou. Não foi o jovem que criou, foi nós que Foi criamos. nós que criamos. Então, E isso está acontecendo também, não é o tema aqui, mas já vamos avançar um pouco. E quando nós ficarmos idosos? Porque eu, sinceramente, eu acho muito mais difícil a gente lidar com um idoso do que com um adolescente. Porque o que é pior? O idoso não tem mais aquela perspectiva que o jovem tem. E quando te falta perspectiva, e aí a gente volta no que já falamos, a esperança, como é que a gente vai lutar para transformar? Mas aí o que acontece? Essa vitalidade antigamente do jovem alimentava o idoso, porque partilhava do mesmo contexto. É que nós estamos em caixinhas, e como tu disse, o idoso está numa outra caixinha. Que amanhã nós estamos lá. E a gente não percebeu isto. A gente não percebeu isso. Ele está em outra caixinha, eu concordo, mas não se dá conta de que são tratamentos diferenciados. Por quê? Porque o idoso já viveu isso. O jovem vai viver. Então, quando a gente fala de um diálogo e de uma integração de família, e eu falo muito de pai e mãe, é porque o adolescente tem que entender aonde chegou o vô, digamos, né? Que chegou com toda a inteligência. Tá, mas eu vou te dizer, tu é vó, né? E bisavó. Tu é vó, pois é. Então aí é um exemplo clássico. Ó. Muitas vezes, eu não estou dizendo que aconteça isso, mas eu já vi acontecer. O teu filho pode se sintonizar e se comunicar muito melhor com o vô do que com os pais. Por quê? Porque o vô, talvez pela experiência, já tenha passado pela fase dos pais e consegue entender isso que o adolescente agora está trazendo, pela sabedoria que teve, por já ter passado por isso, né? E eu já vi adolescentes conversando muito bem, num fluxo muito legal com pessoas de mais idade e vice-versa. Porque o que a gente avô, já não vê com a faixa, com a intermediária ali. Isso, mas porque o avô é a parte mais afetiva, mais acolhedora, ele tem assim, tempo, ele tem o tempo e a experiência. A brincadeira que eu faço na minha casa, né? Porque eu digo assim que a minha responsabilidade, a minha obrigação era educar as filhas e curtir os netos, né? Mas isso é uma brincadeira, porque assim, eu percebo, eu tenho 2 filhas, né? 2 netos, 2 netas e uma bisneta. O que eu percebo? Que a mesma intensidade que eles têm comigo e com o avô, eles têm com a mãe e têm com o pai. Mas isso vem da onde? Do diálogo entre Isso é trabalhado, só que infelizmente não é a regra. Sim. Né? Por N fatores. É que quando tu tem claro isso, quando a gente tem noção das coisas, a gente faz. É mais fácil um adulto não conseguir interagir com um idoso do que um jovem. Ah, sim. Aliás, é mais difícil. É mais difícil o adulto interagir com o idoso. Com certeza. Mas o jovem tem mais facilidade. Sim. De ouvir, Eu tenho experiência de ver assim, por exemplo, o Írio contando as histórias dele lá, né? E os guris muito interessados. Uma para saber como é que era e outro porque muitas vezes eles até dão risada, né? Mas era isso, mas era assim, né? E o Írio se sente importante porque está sendo ouvido. Isso para eles, está sendo ouvido por eles, né? Então, quando eu falo que toda base não tem outra, toda base é família. É família. É eu dizer que em determinado momento é necessário eu dizer que tem que ser respeitado pai e mãe.
Porque o que a gente vê hoje? Eu sou moderno, eu sou moderna, vai para onde quer, vai com quem quer, liberdade, e estão perdendo os filhos. Estão perdendo os filhos para acidente, estão perdendo os filhos para droga, estão perdendo os filhos para N coisas. Né? Por quê? Porque se eu disser não, vai frustrar. Se eu disser não, vai se aborrecer. Se eu disser não, vai traumatizar. Vai me odiar. O não é necessário para o bem-estar dessa criança, desse adulto. Eu fico muito pegado também nessa questão que tu está fazendo um comentário ao ego das pessoas. Né? Então, tem muita gente que diz assim, eu me amo em primeiro lugar, isso e aquilo. Mas, se ele se ama tanto, como é que ele distribui esse amor que ele tem por ele mesmo? Né? Então, muitas vezes nós estamos se amando a nós mesmos e estamos se fechando. Mas aí não é um amor, né, Silvio? Aí é um egoísmo. Entre aspas. Usa a palavra amor, mas é um egoísmo, porque o verdadeiro amor próprio é aquele que eu me amo, sim, e aí que vem a inteligência emocional, né? Isso. Eu me amo, sim, e eu descubro o quanto eu amo alguém, eu amo o próximo, né? Porque é bem aquela história, né? A partir do momento que eu sei, de fato, o que é o amor próprio, aí eu estou exercendo a empatia. Porque aí eu vou saber como é que é o amor pelo próximo. Eu imagino... Mas aí o comentário que eu falo, há uma confusão nessa ideia. Eu imagino que a gente vai poder esclarecer isso, mas não agora, gente, porque agora nós não temos que dar o intervalo. Porque nossos patrocinadores querem falar e nós temos que dar esse espaço para eles. Mas a gente já volta. Esse emaranhado tomou um caminho aí que eu vou ter que retomar agora. Vocês me botam em cada sinuca, a gente já volta. Estamos de volta, nosso terceiro bloco, e a gente agora vai dar uma aliviada, né? Porque na verdade a gente, no afã de discutir o tema, de tentar, né, tranquilizar vocês, mas a gente vai dar uma leveza agora, porque vamos falar um pouco sobre as histórias que temos, né, da adolescência, que na verdade dos nossos tempos, mas que com certeza seriam aplicáveis a hoje, né? Porque o adolescente, ao mesmo tempo que ele tem toda essa energia e essa curiosidade, ele tem uma ingenuidade também muito grande, né? E a ingenuidade faz a gente entrar numas ciladas, assim, né? Até por necessidade de afirmação, né? Que o jovem tem muito isso, né? De querer se afirmar socialmente e conquistar espaço, e às vezes a gente entra numas furadas. E os pais muitas vezes não entendem isso aí, né? Não é por maldade, mas a gente quer que os filhos amadureçam na proporção, o crescimento na proporção do amadurecimento da sabedoria, e nem sempre as coisas andam junto, né? Andam alinhadas. Claro, às vezes a gente aprende, mas não é com sabedoria, às vezes aprende batendo a cabeça. Mas o importante é que aprenda, né? Já penso isso, que é melhor a gente pecar por falar mais do que por não falar, porque a gente já viu quanta falta de comunicação é prejudicial nesse sentido. Então, pais e mães que estão nos ouvindo agora, nesse momento, que estão passando por isso, ou amanhã depois vão passar, nós vamos dizer uma coisa para vocês: vai ser beleza, vai ser tranquilo. Acalma o teu coração e te coloca um pouco no lugar desse adolescente. Pensa lá na tua adolescência, né? Só não vai rir na frente dele, porque às vezes a gente se vê, né? A gente vê nos nossos filhos, nos nossos netos, a gente se vê um pouco, porque a gente já passou, a gente sabe que é assim. E a gente não tem, justamente por já ter passado por isso, que a gente não deve se assustar tanto, né? A gente tem que saber dar um desconto nas coisas e, claro, sem perder o controle, né? Que é o que a Nilza e o Silvio falavam em blocos anteriores. A família é importantíssima, só que a família, como aquela sensação assim, ó, eu tenho
o meu cobertorzinho para esquentar a minha orelha se eu tiver com frio. Mas se eu não quiser me tapar, eu posso deixar o cobertorzinho ali. Eu sei que ele vai estar ali para quando eu precisar, né? Talvez eu não esteja me fazendo entender, mas o que eu quero dizer para vocês é que é muito difícil, sim, mas não é tanto quando a gente começa a olhar para dentro da gente e pensar que a gente já passou por isso, né? E que bom que passamos, uns com um pouco mais de leveza, outros precisando de uma certa ajuda, muitas vezes até ajuda profissional, né? Quantos jovens a gente vê aí precisando de um atendimento mais profissional da área psicológica, justamente porque eles não estão conseguindo, né? Só que as necessidades são outras. Hoje a gente tem isso. Na nossa época a gente não tinha Exatamente. isto, não tinha essa oportunidade. Tinha necessidade, mas tinha que resolver na marra. Na marra. Né? E hoje a gente tem essa, é muito bem lembrado, a gente tem essa rede de apoio, né? A gente tem uma escola aberta a isso, a gente tem profissionais sensíveis a isso. Evoluiu, né? Com profissionais já. E aqui a Nilza já falou, os pais que estão com filhos em idade escolar, peçam ajuda para o SOI. Né? Peçam ajuda para os profissionais que sabem lidar com isso, que conhecem talvez uma faceta desse adolescente que não se revela em casa por N motivos. E isso aí é bem verdade, porque assim, ó, é aquela velha história, né? De que não existe uma cartilha para uma mãe que acabou de ganhar um filho. É o ditado aquele, o filho no colo, Deus orientando. Só que hoje a gente entende que precisa aprofundar esse conhecimento de criar um filho. Porque como a Denise estava falando, na nossa adolescência, a gente se deparou muito também com a falta de conhecimento dos pais. Então, tudo era na base do é assim porque é assim. E quando não tinha mais alternativa, Deus quis assim. Pronto, né? Tinha que aceitar. Um dia nós estávamos... no programa anterior, nós estávamos comentando sobre os pets. Porque o pet a gente faz o que quer dele. Já, porque a opção pelo pet. Né? O avô opta pelo pet, porque o pet escuta tudo. Agora tu fala uma coisa pro jovem, o jovem tem argumento. Mas hoje. É aí que eu estou falando, então, me referindo exatamente do conhecimento. isso que tu estava falando. Porque, por exemplo, que o ideal, né, era que todos tivessem um pouco de conhecimento. Porque, por exemplo, tudo na nossa vida, e não é só na do jovem, na nossa também, a gente é movida com emoções, né? Só que essas emoções, elas geram sentimento. Eu só tenho que saber o que gerou essa emoção. Se foi positivo, se foi negativo. Vai gerar o sentimento conforme a emoção. E o filho é a mesma coisa. Ele vai gerar uma emoção da forma como ele está sendo tratado. E vai desencadear um sentimento. Seja de revolta, seja de frustração, seja de aceitação, conforme for passado para ele. Então, o que acontece? Vai ser tudo muito tranquilo, e eu rogo a Deus, mas eu não estou fazendo aqui o advogado do diabo, gente. Mas é muito complicado. Muito complicado. Muito difícil, uma responsabilidade muito grande para quem colocou o filho no mundo. O meu filho, ele escolhe o caminho a seguir. Não, a criança não escolhe nada. A criança é ensinada, a criança é orientada para chegar lá na vida adulta sabendo o que escolher e por que escolher. Não é? Hoje é moderno. O fulaninho, ele é muito independente. Ele se determina, ele faz... É um ser humano que está ali. E assumir esse fato que eles também são influenciados pela família. Mas é o que eu estou dizendo. Exatamente. Né? É a família. Gente, não tem saída. O caminho a seguir, essas orientações... tudo é família, é a família que educa, é a família que ensina, é a família que diz naquele momento, e é aí que eu me refiro. E a família que é o espelho. Que a família diz o que é certo e o que é errado. Mas ele vai, se ele tem essa educação, essa base, ele mesmo vai discernir depois
O que para ele é certo e errado? O filtro vai vir dele. Exatamente, aí vai vir dele. Mas ele teve essa base, né? Então, quando a gente diz assim, ó, não é fácil educar filho. A gente sabe que não é. E a minha mãe dizia uma coisa e eu concordo plenamente. Que lá, na adolescência, não. Mas eu concordo plenamente, que a minha mãe sempre dizia assim, quando vocês tiverem filho e vocês forem mãe de verdade, acabou o sossego. Se existe sossego, tranquilidade, lá sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aqui na Terra não. Porque primeiro tu vai criar, tu vai amparar, tu vai formar, tu vai ver ir para esse mundo. Bom, depois vem filho, aí a tua preocupação é dupla. Tu tem a preocupação com a filha. Não, aí termina, né? Não e tem aí mais tu descanso. tem com os netos. Tá, mas aí então agora eu me livrei, né? Já casaram, já tem filho. Não, não te livrou não. Vai vir bisneto. E hoje, como eu sou bisavó, né? Eu digo isso, que é muito verdade, né? Eu tenho a minha bisneta, tenho uma mãe maravilhosa, uma mãe assim exemplar, uma avó fantástica, materna, né? E eu sou a bisa, porque o Mateus é meu neto. Mas isso é uma preocupação com todos eles. Eu costumo fazer a minha oração e não dizendo, né, abençoe a minha família, eu cito nome por nome. A Cristiane, a Daiane, o Mateus, o João Pedro, a Maria Eduarda, a Isabelinha e a Antônia. Por quê? Porque eu entendo que tudo ali, se porventura, que não vai acontecer, Deus é Pai, mas se porventura vier a acontecer alguma coisa, eu também sou responsável. Porque eu criei as mães deles e ajudei a criar os netos, né? Então, o que eu digo? Nunca mais se tem sossego. Não, e olha Pode só. até ter uma estabilidade, muito bem, meu filho está muito bem, obrigado. Mas a preocupação de pai e mãe é eterna. Mas, gente, olha só. A gente é adolescente, tem problema. Vira adulto, tem problema. Fica velho, tem problema. Eu acho que a gente só não tem problema quando a gente é bebê, porque a gente não lembra. Mas, do jeito que essas crianças estão espertas, daqui a pouco elas vão lembrar também. O que na verdade é, gente? Só mudam os problemas, né? Porque quando a gente é adolescente, lá briga com o namorado, não dorme a noite inteira por causa daquela beleza lá. Isso é outra coisa que eu ia falar. Que não deu certo, porque não sei o quê. Aí fica, ou então porque saiu essa espinha, amanhã eu tenho uma festa e eu queria ir bonita e tá. Claro, para nós adultos dá vontade de rir, mas para eles é um problemaço. E ele se agiganta se não tiver alguém para orientar. Nós, como adultos, Ele se agiganta. com certeza, se a gente disser para um filho que a gente passou mal porque a gente está preocupado lá com a Ucrânia, né? Vamos supor. Ele pode pensar assim, mas é muita mãe não ter que se preocupando lá. Não ter o que fazer. É muito não ter o que fazer. Né? Às vezes a gente ouve e fala assim, mãe, não esquenta. Não. Ele não tem a dimensão não entende a dimensão do meu problema, eu não entendo a dimensão do problema dele, porque talvez esteja faltando isso que a gente está falando desde o início, conversar sobre. Mesmo que não seja um assunto do teu interesse, mas se é do interesse de alguém que está ali e tu convive com essa pessoa, tem que ter esse momento. E um alerta bastante para essa questão que tu falaste aí, que é a questão do namorado, né? Eu digo que a adolescência é a idade das paixões. E eu vivo isso, né? Porque eu atendo adolescentes. Então, eles estão apaixonados. Meu Deus do céu. Se apaixonou umas 1000 vezes. Eu tô apaixonado, contigo eu moro até debaixo da ponte, beleza. Aí daqui a pouco essa paixão acaba. Não, porque vai morrer, vai terminar o mundo. Aí o que eu costumo dizer para elas? Quantos dias, quando muito mês, para te ter uma nova paixão? Não é? Aí quando tem, tinha razão, Sra. Nilza. Olha aqui, vocês vão ter 1999 paixões, e os adultos também. Só que amar vai amar uma vez só.
Pode até não deu certo, tá lá numa chavezinha, numa casinha bonitinha, pode ter uma vida normal, feliz, satisfeita, mas o amor é uma vez só e ele não morre. Mas olha que baita tema pra gente voltar outro dia a conversar, gente. Vamos pensando sobre isso. E vocês, eu disse que a gente ia dar uma leveza e nós vamos dar mesmo, porque agora, no próximo bloco, vocês vão matutando aí, cada um de nós vai ter que contar um mico da adolescência, tá? Um mico, uma situação inusitada, que hoje pode ser vista como uma alegre, né, talvez, até para vocês, se tem algum jovem nos assistindo, pensar assim, meu Deus, é outro universo mesmo, ou então eu me identifiquei com essa criatura. E é isso que a gente quer. Nos identificando com vocês, a gente sente que de alguma forma a gente está fazendo a diferença e a gente está aí para isso, tá? Então, olha, vocês vão ouvir algumas histórias bem interessantes, vocês vão agora no intervalo pensando nos micos, que nós vamos nos revelar aqui as nossas histórias adolescentes. É um nome bonito para o próximo bloco. Fique atentos aí no canal 33 da TV Atualidade. Lembrando, depois de sexta-feira às 20 horas, os programas do Entre Linhas estão disponíveis nos canais do YouTube, onde vocês podem assistir a esse programa e também a todos os outros que a gente já apresentou, tá? Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, gente, eles estão querendo me matar, mas também vão me expor, né? Todo mundo tem o seu, as suas passagens pitorescas, né, para contar. Silvio, pode sair aí, dá a largada na tua história. Só muda o endereço. É verdade. Muda o endereço. Medo do sogro. Nossa! Quem nunca? Medo do sogro. Capaz, o homem era brabo. Sim, mas era tu não te preocupava com a namorada, te preocupava com o sogro. Né? Então era aquele tabu. Né? Então é um mico que eu tinha na minha juventude, né? Era o medo. Medo do sogro. E tu chegou a balançar, então. Sim, a gente balança normal. Mas conseguiu enganar direitinho, pois virou sogro, né? Capaz, não, tranquilo, muito. É interessante como a gente, ao mesmo tempo que o adolescente tem, por natureza, o desafio, ele também tem o freio de mão puxado, né? Claro. Imagina. E o que salva, porque imagina situação, se não tivesse isso, quanto perigo, né? É uma situação que a gente se encontra dentro dela. Né? Tu vê os outros, daqui um pouco tu tá dentro dela. E aí tu tem que enfrentar ela, é um tabu que tu tem que quebrar, né? E isso é natural para qualquer adolescente. Ir na casa da família da namorada, ir a primeira vez, sentar na mesa, jantar, participar de um churrasco, aí vem... Sim, o julgamento é total, né? Exatamente, tu é julgado, tu tá no... Para analisar. Tu é réu naquele momento. Muito legal. Eu vou contar um mico mesmo, é mico para adolescente. Quem nunca, né? Eu devia ter uns 14 anos por aí. E tinha um menino lá no Leão que eu gostava. Tava na mira. Achava que eu gostava. Tava na mira. Vamos estragar o casamento. Ai, eu acho bom. Íris, se tu estiver assistindo esse programa, vai dar uma saidinha, vai tomar uma água. E uma amiga minha lá do Leão, ela falou assim, olha, por volta de 3 horas, 4 horas, porque ali tá era no Recreio, tem aquela ponte ali, né? Uhum. Ele vai estar por ali. E a gente naquela época era assim, não era como hoje, né? Era mãe, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso ir, posso não ir. E eu ali achando uma desculpa para ir, né? Até que eu disse, mãe, não tem que buscar pão? Tem. Então deixa que eu vou. E saí correndo porque eu já estava atrasada achando, não está mais lá me esperando, né? E eu saí correndo. E para subir na ponte, e olha as meninas, se tiver menina me ouvindo. Eu toda, né, achando que eu era tal, né, era um barranco. Quando eu cheguei no topo daquele barranco, arrebentou o meu chinelo. E eu desci assim, aquele barranco, fui parar lá embaixo. Foi-se.
qualquer na expectativa. cabeça, calcinha aparecendo, eu não sabia se eu chorava, o que eu fazia, né? Mas, enfim, foi um senhor mico e o menino tinha ido embora. Ainda bem, né? Vamos combinar. Gente, que coisa, E eu gravei o isso. adolescente, ele é estabanado, né? Também, estabanado. Sim, não eu mede E consequência. aí é que se fala da euforia. Eu, na euforia, né? Calculei errado, né? Agora, o meu mico, que eu acho que esse mico nem é meu, é mico de muita gente da minha geração, que até hoje, quando me lembro, eu tenho vontade de rir. Na minha época, eu só podia ir nos bailes se o meu irmão fosse junto. Senão, eu não poderia sair. Eu, a minha mãe. E ele ficava tão feliz de ir comigo. Mas assim, ó, era o fato de ir. Porque chegávamos lá, ele só dizia, olha, tal horário, tu esteja aqui e vamos embora. E te vira. Mas enfim. E naquele tempo tinha as reuniões dançantes e a gente lá festejando. Gente, dava música lenta. Eu, banheiro. Disparava pro banheiro de vergonha, de medo que alguém viesse me tirar para dançar. Mas pode um troço desse? Pode um troço desse? Claro que pode. Claro que hoje isso não existe, né? Mas a gente já tinha aquela coisa assim, ó, ai meu Deus, né? É um pecado, se eu dançar conforme, não posso dançar muito agarrada com ninguém. E hoje, valores invertidos, né? Gente, e assim, aí quando eu chegava no banheiro, o banheiro tava assim, ó, porque não era só eu que tinha esse pensamento. E aí, claro, aí os rapazes ficavam ali, né? Porque muitas vezes as moças que estavam meio assim sob a mira, né? Não ficavam para dançar. Gente, como a gente é... Mas isso o que é? A família. Fases de adolescente. A família. Não, Sim, família também, mas eu quero me Terror da referir a família. fases, né? A minha boneca não. pontuais, bem A boneca específicas da adolescência. Por quê? Porque aí logo tu descobre que realmente tu gosta de alguém e essa vergonha não vem, né? Ah, sim. São fases da... Não, mas vocês vejam bem que mesmo com todo esse cuidado, a gente avançava um pouquinho, porque aí meu irmão saía para um lado e saía para o outro, entendeu? A gente dava um jeito de burlar o troço, que nem o adolescente faz hoje. Só que eram coisas que hoje não significam, hoje a proporção é ínfima, né? Não existe. Não, hoje eles até acreditam assim, ó, isso é real. Mas é da Porque eles natureza, não né? viveram essa época. Porque era duas opções, ou eu saía com ele no meu encalço, ou eu ficava em casa. Então, o que vamos fazer? É o que temos, vamos sair com ele junto, né? Então, eu quero deixar um alerta, assim, Denise, ó, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, para a Mara, né, que deu essa sugestão de que a gente brinca contra mico e assim é a vida, né? Mas a gente também fala sério. Tem muito adulto sofrendo as consequências de uma adolescência, como eu costumo dizer, de uma adolescência sofrida, de uma falta de alguém para ouvir. Pais, ouçam os filhos. Uma falta de alguém para ouvir na família, alguém lá fora vai ouvir. Uma falta de ensinamento na família, alguém lá fora vai ensinar, normalmente de forma errada. Eu acho que nós criamos, eu principalmente, particularmente, acho que a gente cria os filhos para o mundo. Primeiro, a base disso aí é criar os filhos para o mundo. A gente não, de maneira alguma, de uma certa fase para frente, a gente muitas vezes quer ter o domínio dessa juventude, domínio disto, determinar isto ou aquilo, né? Mas eu acho que a gente cria os filhos para o mundo e os filhos... Com a base que a gente dá, né? Com a base que a gente dá, mas quem vai fazer essa descoberta são eles, né? Eles que vão vivenciar essa fase da vida, são eles que vão definir aquilo que vai determinar o seu futuro, né? E para isto, e o mais importante, é que nós participamos desta fase, onde que determina o que eles vão ser.
né? Eu acho que a base de tudo seria isto: apoiar ou não algumas Orientar. e orientar, a orientação, né? Porque muitas vezes não é o dizer não, mas sim Eu acho também que uma orientação isso- que vai determinar as consequências dos atos deles. E outra coisa, né, Silvio Nilza, e também entender, né, porque quando nenhum erro ele é irremediável, só tem uma coisa que não dá para remediar, que a gente sabe o que é, né? O resto, para tudo tem uma solução, porque o jovem precisa também ter essa convicção de que é que nem a gente diz para os filhos, né? A gente sempre passa isso, olha, diga sempre a verdade, né? Nunca mente, nunca esconde nada, porque por pior que seja a tua atitude, tua família vai estar contigo, né? E aí, quando usa essa fala, tem que ter muito cuidado na minha ação. Se eu estou dizendo e estou vivendo, Está fazendo porque aquilo ele realmente. está nos analisando. Mas a gente não esqueça também que como eu falei lá no primeiro bloco, é a melhor fase da vida. Com certeza. Portanto, se é deles, façamos a nossa também, porque nós vivenciarmos essa virtude, essa alegria, essa fase tão bonita da vida, né? Porque nós também temos que viver isto, né? Eu quero deixar um recado. já que tu Transmutar essa falaste felicidade. isso. E assim eu quero falar para pais que estiver me ouvindo, família, enfim, façam programa de lazer com a família. Façam com a família. Habituem os filhos a participar dessa união da família para eventos, para uma coisa que eu acho sempre muito importante e que não depende de dinheiro, disso, daquilo, e que é muito saudável, são os piqueniques familiares. Isso é uma coisa assim, ó, eles adoram, eles têm história para contar, né? Porque aquela coisa de que eu vou para um lado e filho vai para o outro, pode, mas não rotina. Não rotina. Que os pais andem de bicicleta com os filhos, joguem com os filhos, que as mães conversem com as meninas, que as mães troquem ideias, que o filho também ensina, né? Mas que tenha essa convivência, né? Eu não vou falar porque a idade. Aprender a ouvir eles também. Aprender a ouvir o filho. Porque não é só eles que têm que ouvir. Exato. Porque muitas vezes também a gente está errado. Também está. E até para ouvir, Silvia, eu sempre digo isso, que eu preciso ouvir para dizer porquê do não. Ou para consentir. Mas eu preciso ouvir primeiro. Sim. Né? Eu não posso, no primeiro momento, dizer um não. Eu tenho que ouvir. E eu tenho que ouvir argumentos. Né? E isso implica tu saber lidar com o conflito, né? Com ideias que... certeza. Porque às vezes, para não ter conflito, não se toca no assunto. Só que daí, não é que eu vou evitar talvez o conflito naquele momento, mas eu estou empurrando com a barriga uma situação que lá adiante talvez vai ser muito pior. Eu estou evitando um conflito e criando Outro maior. Gigantesco problema. Né? Que Isso poderia ter sido resolvido que antes. poderia. Quando a gente fala, né, que é remediável, sim, mas nada melhor do que evitar. Não, com certeza. Então, assim, não é fácil lidar com o adolescente? Não é. Mas não é fácil Lidar com nós também, né? conosco mesmo. Conosco, não é, aliás, conosco. A gente o tem que ser admitir humano isso. é uma máquina muito complexa, né? E vou te dizer, um dos maiores conflitos hoje na sociedade É o próprio. é o ser humano para o ser humano para si mesmo. Porque assim, ó, é muito fácil eu dizer quem é o outro. Muito fácil. Mas é muito difícil dizer quem sou eu. O fulano é isso, é aquilo, Quem tu é? É mais fácil. Nós estamos com o poder do julgamento, né? Sempre. Sempre julgando. Bem rapidinho, Acho que assim, não. bem para não roubar muito tempo, né? Juca morreu, foi pro céu e Deus perguntou quem é tu.
Eu sou o Juca, filho do fulano, filho da Beltrano. Não perguntei quem são teus pais. Perguntei quem é tu. Mas eu já disse, eu sou o Juca, estudo na escola tal. Não perguntei onde é que tu estuda. Eu sou o Juca, a minha avó era fulana. Eu não perguntei da tua família. Eu perguntei quem é tu, mas espera só um pouquinho, porque morreu mais o fulano. É lá da tua terra. Ah, é? Bah, mas ele... Olha, Deus, já vou te avisar. Eu vou ficar bravo. Aí puxou a ficha. Puxou a ficha. Aí Deus volta e diz, tu sabe quem é o outro, mas tu não sabe quem é tu. E dentro disso, o filho dos outros sempre tem um problema, o nosso não, né? Então... Com isso, com essa reflexão, que acho que fechou bem o nosso programa, assim, com chave de ouro, é muito fácil. Para entendermos o nosso adolescente, vamos nos lembrar que também fomos adolescentes um dia e vamos acalmar o nosso coração e levar as coisas com leveza, porque a sabedoria, a gente chega lá. O que não pode é a gente ficar metendo os pés pelas mãos, e faltar o amor. E também não ter receio de buscar ajuda, né, gente? A gente precisa reconhecer que quando a gente não consegue resolver alguma coisa, a gente tem que procurar alguém que nos ajude. Hoje a gente tem recurso para isso. A gente tem recurso para isso. E o Entre Linhas surge aqui, pretensiosos somos, né? Mas surge aqui como uma dessas possibilidades. A gente agradece muito vocês terem estado conosco Eu hoje. quero deixar o agradecimento a todos, né? E mais uma vez reafirmar o prazer de estar aqui, mas eu quero deixar bem claro. Tudo que fizer, faça juntamente com Deus. Até o próximo. Até.